Boa noite a todos. É um prazer enorme recebê-los aqui agora. Nós, Solarize, somos uma empresa de treinamento e convidamos 2 instrutores de cursos nossos, 2 cursos distintos, mas que têm uma relação entre si, por tratar de tema tributário, jurídico, e cada um na sua área, abordando o tema com a sua ótica. Então, a gente entendeu ser muito rico trazer o Marcelo Souza e a Marina Maier aqui nesse momento, para a gente bater um papo e enriquecer, né, esse tema, né, e esclarecer algumas questões. Então, sejam todos muito bem-vindos. Um agradecimento ao Marcelo e à Marina por terem aceito esse convite, estar presente com a gente aqui hoje. O Marcelo Souza, ele é diretor de uma grande multinacional, fornecedor, fabricante de equipamentos, atuando no mercado, já atuou em 2 outras grandes empresas no mercado nacional também, e tem uma grande experiência na área comercial e, por isso, ele tem esse contato muito grande com as questões tributárias, porque lida com isso no dia a dia, há muitos anos. E a Marina é advogada, especialista em direito da energia, já publicou 3 livros, se eu não me engano, né, na área, muito atuante aí no governo de Minas, no cenário nacional, é a atual diretora jurídica da Associação Brasileira de Geração Distribuída, e é uma pessoa também com muito conteúdo, muita competência e capacidade. Então, a gente está muito bem servido aqui, 2 especialistas, 2 feras aí, quando a gente fala de tributos jurídicos, né, a questão jurídica na área fotovoltaica, né? Então, vou começar logo aqui, vou trazer, então, uma questão aqui para a Marina, sendo cavaleiro, né? Vou deixar o Marcelo aí no stand-by nesse momento. Então, Marina, qual o melhor regime tributário para quando a gente fala de geração distribuída? Pensando em consórcio, cooperativo, o que você tem a dizer para a gente? Boa noite, Mauro. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a Solarize por esse evento aí tão importante, falar sobre a engenharia tributária aí. Dividir a mesa com o Marcelo é uma honra. Parabenizo o Hans e você por essa iniciativa aí. E eu tenho certeza que a gente vai ter diversas dúvidas aqui que hoje vão ser esclarecidas. A parte tributária de qualquer projeto de geração distribuída ou qualquer projeto de infraestrutura, o Marcelo trabalhou já em várias empresas, ela é extremamente importante e acaba que, em algum momento, ela se torna crucial para aquele projeto. E aí, na geração distribuída, ainda mais, né? Principalmente nos projetos de geração compartilhada. Então, aquela resposta que o advogado geralmente dá, né, que tudo depende, a gente vai ter vários fatores aí também que vão depender da construção desse modelo. Então, por exemplo, se eu tiver uma geração compartilhada e eu tiver uma empresa, criar uma empresa, para aquela empresa ser a gestora responsável pela minha geração compartilhada, ou pelo consórcio, ou pela cooperativa, pelo instrumento que eu vou escolher ali, o modelo de negócio, o ideal é que essa empresa gestora, quer seja uma SPE, uma limitada, ou até mesmo uma SA, que vai ser a gestora e a dona daquele ativo, ela tenha quinais específicos, regime tributários específicos, e aí vai depender de cada caso, né? A gente tem um cenário muito positivo se essa empresa, por exemplo, né, quer seja uma SPE, uma limitada, uma SL, se ela estiver no regime do lucro presumido, ela vai ter as vantagens do lucro presumido, como, por exemplo, os equipamentos, nesse caso, né, do lucro presumido, eles são considerados bens próprios da usina. Então, o imposto ali de prestação de serviço vai ser 0%. Né? Se eu quiser fazer a gestão, por outro lado, pelo consórcio, também ficar atento aí ao regime tributário do consórcio. Por quê? O consórcio, por ele não ter uma personalidade jurídica, o regime tributário de cada empresa que vai entrar naquele contrato de consórcio continua separado e ele é feito, né, de maneira, inclusive a própria contabilidade, ela é feita de maneira separada. E aí, analisar em cada caso concreto, tendo com base aí o lucro presumido, o lucro real, o lucro presumido vai ganhar na maioria dos casos, fazendo toda essa engenharia tributária aí, colocando os códigos das atividades dos empreendimentos de maneira correta, né? Marcelo depois pode até complementar isso, a gente discutiu muito isso, de empresas que às vezes acham que
que é legal colocar aquele tanto de KNAI lá numa SPE sem necessidade, né? O KNAI da SPE, se tiver somente locação de equipamentos, se a minha gestora locando para o consórcio, já está correto, então não precisa de mais nenhum. E aí o consórcio vai ter o KNAI de geração de energia elétrica, então não precisa inventar outros KNAIs para não pagar imposto desnecessário. E aí analisar, né, com cuidado, ter profissionais que te cerquem naquele projeto ali, para você ter tanto a engenharia tributária sendo muito bem feita, como a própria gestão da sua usina. Ok, Mariana. Obrigado. Então, Marcelo, pegando esse gancho aí da resposta da Marina, né? Quando a gente fala do regime tributário, a coisa nem sempre é tão simples, né? A Marina mesmo está trazendo essa dica mesmo para a gente. E, na verdade, chega a ser até bem complexo. Aí, com a sua experiência, qual é a principal dica que você tem quando alguém quer abrir ou adequar uma empresa para o setor solar? Um dos O principais pessoal está pontos... trabalhando certo? Também tem isso, né? Pois é. Detalhe técnico, né? Um dos principais pontos aí que a Marina comentou é a questão do KNAI. Quando você vai... no setor de solar, o pessoal tem que entender o seguinte, são vários modelos e vários tipos de empresa. Existem os modelos de negócios do ponto de vista de um contrato, de uma geração compartilhada daquele grupo para o cliente dele, que você vai ter uma SPE, que é chamada Sociedade de Propósito Específico, o consórcio e tudo em relação ao cliente, e você tem também toda uma cadeia de fornecimento anterior. E você tem lá um integrador, um EPCista, um instalador, um distribuidor, então você tem toda uma cadeia de fornecimento, o fabricante. Então, o tratamento tributário ele tem que ser olhado de uma maneira mais completa. Se existe o ponto da usina, que da usina não tem muito que enfeitar pavão, exatamente o que a Marina falou. Você tem ali aquele KNAI e pronto, acabou. O KNAI da geração de energia, o KNAI da locação de equipamentos, e ponto. Aquela empresa ela foi criada para aquilo, ela não vai fazer mais nada. Você não tem que enfeitar pavão. Quando você vai para o outro lado, na cadeia de fornecimento para esse grupo, na cadeia de fornecimento para essa empresa, aí é que você começa a analisar outras situações. Você começa a analisar outros KNAIs. E nesse ponto é o que você falou, foi a pergunta que você fez. O pessoal está fazendo certo? Nem todo mundo. Eu já me deparei de situação, estando dentro do fabricante, receber contato de empresa do mercado, que o cara estava literalmente emitindo a nota fiscal de uma forma que ele não era autorizado para. E não era gente nova no mercado, não. Era gente que já tinha 2, 3 anos de mercado. E o motivo que isso acontece é muito simples. O contador, ele não é um especialista no setor de solar. O setor solar ele tem algumas coisas muito específicas, ele tem incentivos, o módulo fotovoltaico tem isenção de ICM, isenção de IPI, o gerador fotovoltaico tem isenção de ICM, isenção de IPI, então você tem algumas tratativas que são específicas do setor fotovoltaico, a necessidade de você ser uma indústria, que pouca gente sabe, de você ser uma indústria para você criar o gerador fotovoltaico, então muita gente acaba confundindo um pouco a característica do nosso setor por puro desconhecimento. E o contador ele não é especialista setorial. O contador ele é um especialista na parte contábil, na parte tributária, mas de uma maneira mais genérica. Ele vai jogar a bola para a mão do cara que está abrindo uma empresa ou que está adequando uma empresa e vai dizer o seguinte, olha, está aí, escolhe quais são os KNAIs que você quer trabalhar. Para quem aqui que está assistindo, que já tem empresa, provavelmente já passou por isso. O contador vai falar, olha, escolhe aí qual KNAI. Você que não sabe nada, você está querendo abrir uma empresa, qual é o KNAI que eu vou utilizar? Você não faz a menor ideia. E o cara joga a bola para você. E aí você descobre, depois de um tempo, emitindo um monte de notas fiscais, que simplesmente você não podia fazer aquilo. A forma como a sua empresa está aberta, você não teria o alvará para aquilo, para emitir nota fiscal daquele jeito. Você pode sofrer uma multa, você pode estar fazendo uma sonegação fiscal. O principal ponto é a seleção do KNAI, né? É um problema seríssimo. E a forma como as empresas estão emitindo nota fiscal. Principalmente em relação à questão do gerador fotovoltaico. Tem empresa que anda vendendo integrador e instalador, emitindo nota fiscal de uma forma, deixando uma potencial sonegação fiscal para trás, que se ela sofrer uma fiscalização, ela pode tomar uma pancada da Receita Federal. Então, os principais pontos realmente é a questão da definição do KNAI na cadeia de fornecimento, não enfeitar pavão no KNAI no projeto, como a Marina falou,
e tomar cuidado com a forma como a empresa está aberta, se ela está autorizada a trabalhar daquela forma ou não. O contador, nem sempre, ele vai saber te dizer isso. Legal, perfeito. Obrigado, hein, Marcelo. Então, Marina, voltando ao tema da geração compartilhada, qual é o papel da empresa líder num consórcio? A empresa líder, Mauro, ela exerce um papel fundamental ali na gestão das consorciadas, no rateio ali, no envio até mesmo das faturas, né? Ela pode enviar uma fatura que vai ser proporcional à participação de cada consorciado naquele empreendimento. Ela pode eleger um representante que ele vai ter um papel, inclusive, outorgado pelos consorciados, através de uma procuração, para fazer todas as inclusões, alterações naquele consórcio. Isso é extremamente importante. Ele pode, inclusive, mudar ali o percentual de rateio de cada consorciada com aquela procuração. Pode também fazer a gestão daquela energia, se eventual consorciada estiver precisando de aumentar o percentual, renegociar aquele plano, aquele desconto com o consórcio. Eu vejo os consórcios que operam dessa maneira, com essa empresa líder atuante realmente, né? Não aquela empresa líder no papel, com sucesso, não só na questão da gestão, como na questão do billing nas contas, lá, o encontro de contas, o faturamento, a checagem com a distribuidora. Então, é extremamente importante o papel da empresa líder no consórcio de geração compartilhada. E daqui para frente vão surgindo até novas empresas que vão prestando esse serviço também. Surgiu isso no mercado agora de 2020. Então, eu acho que, né, complementa, inclusive, o trabalho de quem não tem essa expertise aí. Legal. Tá bom. E aí, quando a gente fala de tratamento tributário, como é que funciona a questão do PIS, do COFINS, nesse modelo aí de negócio? Do consórcio, né, especificamente, que você estava falando. Desativei meu microfone aqui, mas voltei já. Tá bom. O PIS e o COFINS, dentro do modelo do consórcio, né, ele vai ter uma participação. Antes a gente falar do PIS e do COFINS, que são impostos federais, né? Ele vai ter uma participação importante ali, o PIS, o COFINS e o PASEP, que vai depender muito do regime tributário que você vai eleger para aquela empresa que vai estar administrando o seu consórcio. Então, se for uma SPE, por exemplo, e a gestão toda ficar ali na conta da SPE, e ela tiver no lucro presumido, ela vai pagar menos a alíquota de PIS, PASEP e COFINS em relação ao lucro real. Então, sempre fazer essa análise aí cuidadosa dos regimes tributários, né? Não só o PIS, PASEP, COFINS, como a questão do ICMS também, de energia, que ele é extremamente impactante, né? Minas Gerais, a gente tem aquele benefício fiscal famoso, né, de 5 mega para a geração compartilhada. Os outros estados ainda não têm esse benefício. Todos os outros estados seguem a resolução do CONFAS 16 de 2015, que a isenção vai até 1 mega e não inclui os casos de geração compartilhada. Inclusive, depois a gente pode até bater uma bola aí no final, muita gente, né, preocupado se o benefício fiscal de Minas vai acabar ou não. No final, a gente faz um bate-volta aí, eu e o Marcelo, para explicar aí como que a gente visualiza essa questão aí, que eu acho que é importante. Sim, muito bom, perfeito. Tá bom. Então, Marcelo, falando de tributo, como PIS, COFINS, né, como é que eles impactam os diversos modelos de negócio do mercado? O que acontece é o seguinte, esse valor, essa diferença de pagamento de PIS/COFINS que a Marina comentou, né? Você tem a diferença de alíquotas. Se você está no lucro presumido, você tem lá 3,65. Se você está no lucro real, você tem 9,25. Mas o PIS/COFINS, ele vem impactando na cadeia desde o processo de entrada dos produtos no país. Ou seja, então ele vem ali no custo do investimento da usina até a cobrança da energia ou até a prestação do serviço. Porque o PIS/COFINS, ele é o único imposto, tá, no país em que ele não tem uma tratativa de isenção. Na verdade, você só tem um dos principais do nosso setor é o chamado REID, que é o Regime Especial de Infraestrutura e de Investimento em Desenvolvimento de Infraestrutura, que é para geração centralizada. Então, o REID na geração centralizada permite o dono da usina SPE que tem acesso ao REID comprar os equipamentos com isenção do PIS/COFINS, desde que eles comprem direto da fábrica. Mas, de uma maneira geral, o PIS/COFINS ele impacta em toda a nossa cadeia.
ele impacta da parte de equipamentos, na parte a aplicação de PiscoFins nos serviços que são prestados na instalação da usina e depois no que a usina vai fazer para frente. Então, ou seja, você tem um impacto em toda a cadeia. De certa forma, é importante o cara definir, tá bom, como é que eu vou fazer, não só no meu negócio, na minha SPE, no meu consórcio, eu vou estar no lucro presumido, eu vou estar no lucro real, com isso eu vou pagar menos a alíquota de PiscoFins, mas como é que eu vou comprar também, o cara de quem eu estou comprando? O PiscoFins de importação, na entrada dos equipamentos, ele é 11,75%, por exemplo, nos módulos. O módulo ele representa aproximadamente 50% do custo de um projeto. Quando você vai para inversor, na importação, ele é 11,75 mais 1. Tem um adicional de COFINS de 1%. Esse adicional ele não gera crédito. E é importante o seguinte, se o cara é lucro real, quem tá fornecendo para uma usina, se o cara é lucro real, esse cara, tudo que ele compra que tem PiscoFins, ele se acredita do PiscoFins e abate na nota de saída dele. Se o cara é lucro presumido, no fornecimento, ele não se acredita de nada. O PiscoFins para ele é custo. Então, na saída, ele pode até ter uma alíquota menor, ele sendo lucro presumido, mas o PiscoFins é custo. Você vê que as coisas, a análise ela é um pouco mais complexa. No ponto de vista do projeto, a melhor alternativa, do jeito da imensa maioria dos casos, do jeito que a Mariana está falando, é o ser lucro presumido. Porque você tem, além de alguns benefícios, você tem um encargo menor de PiscoFins. Mas já na compra, ou seja, no processo de fornecimento, o cara que está no processo de fornecimento, o fato de ser lucro presumido em vez de lucro real, ele está em desvantagem. Isso representa um custo maior, porque na entrada de todas as compras dele, o PiscoFins foi custo e não crédito. Então, ele não conseguiu abater a saída. Então, essa análise desse imposto especificamente, ele impacta em toda a cadeia. Desde o processo da entrada do produto no país, passa pelo distribuidor, pelo EPCista, pelo integrador, chega no dono da usina, no detentor do ativo e a forma como esse cara cobra. PiscoFins é um imposto em cadeia. Então, ele tem que ser tratado de uma forma, tem que ser olhado de uma forma bem com bastante cuidado, porque um impacto de 10%, por exemplo, que você não me creditei, de 11,75% do PiscoFins nos equipamentos na entrada. Quanto é que custou os equipamentos do meu projeto? 70%. Então, eu perdi uma competitividade aí de 8%. Então, o meu projeto saiu 8% mais caro porque eu não me creditei dos equipamentos na entrada. Aí, a parte dos equipamentos locais. Então, essa análise ela vem desde o investimento da usina até a forma como eu cobro a energia do meu cliente. Perfeito. Aí fica bem claro que a pessoa é muito importante, né, quando você tem um projeto, vou investir em energia solar, vou escolher o melhor modelo de negócio e tal, mas ela tem que já pensar desde a hora que vai nascer a empresa como é que ela vai constituir, né, para ter a melhor competitividade. Exatamente. Ela assim, é o popular planejamento tributário, né? O que eu vejo pouco acontecer no nosso setor ainda, setor de solar, é o planejamento tributário. É a parte da constituição do modelo de negócio, nessa parte do consórcio, da parte do projeto, e também o planejamento de a forma como eu vou comprar, como é que eu vou tratar isso, se eu posso ter algum benefício fiscal ou não, desde o investimento até o momento da minha venda da minha energia. Correto. Legal. E, Marina, vai falar, Marcelo, alguma coisa? Achei que você ia falar. Tá bom. Marina, quando a gente está falando de uma empresa detentora do ativo, né, o popular dono da usina, qual a melhor modelagem que você recomenda? Fazendo entrevista. Calma aí, só um minutinho, perdão aqui, gente. Claro, tranquilo. Trabalhar em casa tem dessas coisas. Faz parte. Com certeza. Oi, Marina, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre essa reforma tributária. Agora, vocês têm acompanhado se vai haver alguma mudança? Porque o lobby da energia elétrica é poderoso. Nós estamos com uma dificuldade tremenda para implantar as microgeradoras no estado do Rio de Janeiro, porque a Light se recusa a ligar as microgeradoras na rede. Estou com 2 casos que tive que entrar com o processo judicial, está instalado a microgeradora e ela se recusa a ligar na rede a usina.
Assim, a gente vai falar um pouco no final que é exatamente o risco regulatório que está rolando, né? Eu até acabei misturando, porque, na verdade, a questão tributária, com a reforma tributária agora, eu acho que eles devem também querer pegar pesado para penalizar esse segmento, né? Não, na verdade, assim, a reforma tributária, assim, eu estou acompanhando bem de perto esse tema, a reforma tributária, ela pega um conceito mais amplo. Em termos práticos, a reforma tributária que foi submetida pelo governo ao Congresso, ela é uma reforma literalmente meia-boca. Ela não trata tudo da forma que deveria tratar, né? Dentro do próprio Congresso, o Congresso tem uma outra proposta de reforma tributária e surgiram várias emendas à reforma tributária proposta pelo governo. Mas, de uma maneira geral, é o seguinte: muito dessa bagunça, vamos supor, mundo ideal, vamos supor que várias emendas que foram aplicadas, elas sejam atendidas e seja estabelecido um conceito decente do chamado IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Muita dessa confusão que acontece hoje de crédito e débito, tá? que eu comentei agora há pouco, a gente tem que analisar todo esse negócio do crédito e débito de PIS/COFINS, desde a entrada do produto na importação até a parte da usina, do projeto, tudo. Isso aí, ele simplifica de uma maneira absurda, desde que, naturalmente, seja aprovado o que o mercado considera que é algo que vai melhorar o sistema tributário. Porque você tem uma operação única ao longo de toda a cadeia e que não vai depender muito conforme o regime tributário da empresa. Vai mencionar conforme o regime tributário da empresa, mas não vai ser de forma tão elevada. Tem alguém que colocou aqui que o microfone do Marcelo está baixo. Espera aí, deixa eu... Eu não interrompi, mas ele deu uma caída. Ele estava bom e nessa última fala ele diminuiu um pouco. Obrigado. Eu estou ouvindo bem. E complementando, Marcelo, desculpa aí fazer essa complementação, mas eu acho que é importante. Tem também uma confusão das distribuidoras com a parte tributária e com a parte regulatória, né? Então, vários processos que estão sofrendo aí com aprovação ou alguma mudança de etapa para ele avançar e ser aprovado, envolve muito a parte regulatória também, de não estar seguindo a Resolução 482, de estarem criando regras discricionariamente. Então, ficar atento em relação a isso aí também. A BGD tem feito muito esse papel aí de ajudar os associados em enviar ofício para a ANEEL realmente fiscalizar e ver se está correto aquela aprovação ou aquela reprova, né? Então, não sei quem que perguntou aí, pode contar conosco também. Foi o Ricardo. O Ricardo, assim, basicamente, Ricardo, assim, é exatamente o que a Mariana acabou de falar. Estão dando um sem braço, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, estão pegando, assim, você tem um tema tributário que está rolando, você tem um tema tributário que está rolando em relação a tema regulatório da 482, você tem temas tributários rolando em relação a ICMS sobre energia, ICMS sobre os produtos, guerras fiscais do Estado, a gente pode dar uma palhinha sobre isso no final, e você tem a proposição da nova política tributária, que é o tal do IVA. Então, assim, são 3 temas diferentes, e um deles se abre, que é o ICMS. Então, você tem a reforma tributária, você tem a parte da potencial mudança regulatória da 482 e você tem a tratativa do ICMS, que envolve uma guerra fiscal por um lado e outra uma questão do ICMS sobre energia. Tá? O ponto é que nenhum desses 4 pontos, desses 4 tópicos, tem a ver com a concessionária não aprovar. Eles estão dando literalmente, estão jogando verde. Assim, não há motivo com base, seja regulatório ou seja tributário, da concessionária ela não autorizar a conexão de uma microgeração. Ela não tem motivo, com base em nada existente, nenhuma conversa existente, fazer isso. Ok. Então tá, Marcelo. Marina, pode falar. Você quer voltar com aquela pergunta? Vou te fazer a pergunta de volta. Obrigado pela participação, Ricardo. A gente, mais no final, quando a gente acabar aqui o nosso papo, a gente vai falar mais sobre ICMS um pouquinho, vai conversar um pouco mais. Legal. Valeu. Então, Marina, o que eu tinha te perguntado é, quando a empresa é detentora do ativo, né, que é a dona da usina, de fato, qual é a melhor modelagem que você recomenda? É uma SPE, uma limitada? O que você acha? Qualquer forma que feita da maneira correta, Mauro, né? O importante, igual eu falei, o Marcelo reforçou, o importante é o KNAI correto, não ficar enfeitando o pavão, adorei essa expressão aí, deixa isso só para gente, mulher, que adora se enfeitar. Então, se você criar uma SPE da maneira correta ali, colocar o KNAI, que tem que ser só alocação de equipamentos, ou uma limitada, ou uma SA,
porque, na verdade, a sociedade de propósito específico ela vai seguir um dos dois caminhos, ou uma limitada ou uma SA. E ali você tiver a gestão dela sendo feita de maneira correta, né? O regime tributário dela foi planejado corretamente do início, então, se for lucro presumido, eu já sei que eu não vou acreditar ali a questão dos equipamentos, igual o Marcelo colocou. Então, saber ter esse planejamento aí junto com a abertura da empresa, eu acho que isso aqui tem que ser mais uma cultura brasileira, né, de fazer as coisas corretas desde o início, mas se qualquer uma das modelagens, ou a SPE, ou a limitada, ou a SA, forem criadas de maneira correta, eu não vejo nenhum problema no sucesso do projeto, não. Pelo contrário, né? Ótimo, legal. E você tem alguma dica aqui? Pode falar um Marcelo. Negócio aqui, Mauro? Claro. É que, na verdade, o Rodrigo Renault ele fez uma pergunta para mim aqui, que eu acho que tem mais... Eu vou jogar a bola para a Marina. Posso responder também, Rodrigo, mas vou jogar a bola para a Marina porque acho que tem a ver com o que ela acabou de falar. Tá? Que ele perguntou aqui como é que está sendo tratada a tributação sobre o dono da usina que recebe o retorno relativo à alocação do seu sistema. Então, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta, Rodrigo. Ou seja, eu sou o dono da usina, estou alugando, né? Ou seja, você quer saber como é que é a tributação sobre esse meu ganho, é isso? Tá, beleza, confirmou ali. Marina, quer falar alguma coisa sobre isso? A tributação vai seguir. Se eu tiver o lucro presumido ali, aquele adicional do imposto de renda da pessoa jurídica, né? Ele vai incidir ali acima do ganho que você teve daquele adicional. E se você estiver seguindo o lucro real, ele também vai ter aquele adicional em cima do imposto de renda da pessoa jurídica. Depois, eu acho que a gente pode até passar uma tabelinha dessas alíquotas aí para o pessoal, Mauro. Eu acho que é bem bacana, né, Marcelo? Muita gente confunde isso, mas esse adicional incide, sim. Sim, porque você tem a questão do 15% e 9%, Rodrigo, que é o adicional do imposto de renda, tá? Principalmente na questão do lucro real, e você tem também o do lucro presumido a partir de um determinado ponto. Então, assim, a tributação, basicamente, sobre o dono da usina, o que você tem além do imposto normal, se é o rendimento do cara, é imposto de renda. Tá? Você tem a tributação de imposto de renda, e o imposto de renda no lucro presumido, a partir de um determinado patamar, você tem o adicional, e no lucro real também você tem a questão do adicional. Mas é basicamente o imposto de renda. Isso se você está apurando simplesmente o seguinte, olha, eu entrei como investidor, deixa eu tentar interpretar a sua pergunta, né? É como se fosse o seguinte, tem um cara que está captando dinheiro, e aí um monte de gente está botando dinheiro, você cria um veículo de investimento, aonde eu peguei, em vez de colocar o dinheiro numa poupança ou num fundo de renda fixa, eu apliquei num projeto de geração. Então, assim, eu não sou o dono do projeto, não sou dono de nada, eu sou um investidor no projeto. Eu resolvi aplicar um valor naquilo ali. Eu acredito que seja esse o sentido que você tá comentando. Então, basicamente, a tributação é em cima do imposto de renda do cara. E aí você tem um adicional do imposto de renda, porque é um conceito via empresa, via negócio. É diferente do quando você está sendo tributado na fonte sobre o seu salário, sobre a sua remuneração. É um conceito diferente. É o conceito do empresarial, que ele tem uma alíquota base e tem um adicional. Está respondida a pergunta aí? Legal, ótimo. E, Marina, você estava falando dos KNAI, que o importante é ter o KNAI correto. Você tem uma dica para o pessoal aí? Qual é o melhor KNAI para aplicar, no caso aí do detentor do ativo, no caso de CSPE, limitada, ou o que for? Sim, isso a gente já até falou, né? Se a SPE for a gestora ali, ela só precisa ter o KNAI de locação de equipamentos. E o consórcio de geração de energia elétrica. Não vamos ficar inventando mais nenhum KNAI, nem enfeitando pavão, não. Deixa isso aí, os enfeites para as mulheradas aí, que a gente adora se enfeitar. Agora, uma questão que eu queria colocar, que eu acho que é importante, Mauro, muita gente tem que perguntar também de uma outra sociedade, que é a sociedade em conta de participação, que a sigla é SCP. Se eu posso colocar um projeto ali e montar essa sociedade, eu vejo com um pouco de risco, entendeu? Por quê? Porque a sociedade em conta de participação, ela não é levada a registro, né? Ela só tem força ali entre as partes. E aí você vai ter uma figura ali do sócio ostensivo, do sócio participante, que o antigo nome desse sócio aí no Código Civil era um sócio oculto, não é mais. Então, tomar muito cuidado aí. Eu tenho visto alguns projetos com a SCP já começando a dar problema ali entre as partes. Então, um dos problemas que pode surgir, por exemplo, numa SCP, você tem que firmar, aliás, ao contrário, né? Numa SPE,
você tem uma possibilidade de fazer um acordo de cotistas ali. Se a sua SPE for uma limitada, por exemplo, naquele acordo de cotistas, você pode estabelecer as suas regras, quanto que cada um entrou ali de investimento. Se ela for uma SA, você faz um acordo de acionistas. Na SCP, você pode criar algumas cláusulas falando sobre isso, mas não tem aquela validade de uma sociedade, né, registrada com esse acordo de cotistas, inclusive sendo registrado. Então, só ficar atento aí em relação à segurança jurídica dos projetos nesse sentido. Perfeito. Obrigado aí pelo complemento. E ainda, Marina, né? Como é que funciona a questão da emissão das notas fiscais ou a fatura no caso de consórcio ou cooperativa? Essa é uma outra pergunta que muita gente também tem, assim, muita dúvida, não é pouca, não. É simplesmente um recibo de locação de equipamentos. Se a pessoa quiser emitir uma fatura fiscal, uma nota fiscal, posso emitir? Pode. Se eu quiser fazer um recibo de computador em Word do consórcio emitido para cada consorciado, pode também. Né? Tem algumas regras ali que a gente tem que seguir. Geralmente, quando são empresas que têm regras de compliance, uma gestão mais restrita, eu indico e aconselho a emitir uma nota fiscal para cada consorciado. Lembrando que cada consorciado, ele é integrante do consórcio, a contabilidade dele é separada do consórcio. Já vi também muita gente confundir isso aí. Mas se quiser emitir simplesmente um recibo de locação de equipamentos, também pode. Quer complementar, Marcelo? Não, eu acho que é isso, porque realmente essa é uma confusão muito grande. Na parte de locação, você não é obrigado a emitir nota fiscal. Pode ser uma questão exatamente que a Marina falou, a questão de compliance e tudo isso, mas é muito mais um tema interno da empresa do que uma necessidade legal, uma necessidade jurídica. Ou seja, o instrumento da locação no país ele não requer a emissão de nota fiscal, ele não tem incidência de ISS, ele não é uma prestação de serviço. Ele só incide o PIS/COFINS sobre isso na hora de fazer a apuração tributária de recolhimento de impostos, ou seja, fazer a apuração contábil. Legal. E ainda contigo, então, Marcelo, do ponto de vista da compra de uma solução, né, no caso, pensando em equipamento, serviço, por uma SPE, por exemplo, considerando todos os aspectos tributários, como é que fica? Existe algum modelo de compra que possa minimizar custos tributários para o comprador? Vamos lá. Quando eu tenho um detentor do ativo, o detentor do ativo, ele é alguém que ele não necessariamente ele vai normalmente ele não vai ter crédito de impostos, ou seja, ele está comprando e vai imobilizar esse ativo. Então ele não vai fazer uma operação de crédito e débito de impostos porque ele está comprando uma usina e vendendo uma usina. Né? Então o modelo é diferente, você vai ter uma alocação. Isso faz com que, para você aproveitar, que eu nem comentei no início, existe uma engenharia tributária no nosso setor. Então, para você aproveitar essa engenharia tributária na compra, ou seja, na hora da SPE fazer a compra da usina, o ideal é você ter um veículo intermediário, você ter uma empresa no meio do caminho. Né? Então, ou seja, isso é necessário para você conseguir fazer a questão da engenharia tributária. Esse veículo intermediário é uma empresa que você falou? Isso, o que é o veículo intermediário? Tá, esse veículo intermediário seria a empresa. Vamos imaginar o seguinte, eu sou o dono da usina, eu preciso comprar uma usina. Na hora que eu vou comprar, eu tenho que comprar equipamentos e serviços. O nosso setor, como ele tem o gerador fotovoltaico, ele tem benefício ICM0 e IPI 0, isso faz com que o cara que, quando ele compra esses equipamentos e serviços e junta como gerador fotovoltaico para entregar para a SPE, ele já entrega com esse imposto zero na saída. Então, a SPE, ela compra já com ICM e IPI zerado. Para ela está maximizando o custo dela, porque alguma empresa antes fez a engenharia tributária, ficou com esses créditos, né, e repassou isso para o cliente. É a popular engenharia tributária. Então, eu ter uma empresa antes que vai comprar tudo isso, comprar os equipamentos, vai industrializar, vai criar o gerador fotovoltaico e entregar para a SPE. O que é essa empresa? Você pode ser um distribuidor. Então, do distribuidor, o distribuidor vai vender o gerador fotovoltaico, a usina, para o cara, e aí o integrador ele vai fazer a parte de serviço, emitir a nota de serviço. O próprio integrador, às vezes, ele já tem o KNAI de indústria, então ele compra os equipamentos, junto com a parte de serviço, entrega o gerador fotovoltaico,
fotovoltaico, você pode ter uma importadora que também faz a industrialização, ou então, de repente, o próprio cliente. O próprio cliente ele pode criar um mecanismo, se ele achar que faz sentido. Vamos supor, eu tenho um investidor, meu cliente é um investidor, e esse investidor, ele na verdade ele é um investidor serial, ele investe em várias plantas. De repente, esse cara, para tentar aproveitar essa engenharia tributária, ou criar essa engenharia tributária, ele cria uma empresa no meio do caminho, que essa empresa vai consolidar tudo e entregar para ele. Um outro cara vai construir, ele não vai entrar na engenharia, essa empresa está no meio do caminho apenas para entregar a engenharia tributária para ele. Mas aí o ponto importante, se o cliente resolver fazer isso para ele mesmo, só faz sentido se essa empresa que ele criar, se esse veículo, a gente chama de veículo próprio, que essa empresa ela tiver como utilizar os créditos de impostos na entrada, ICM e IPI. Então, tudo que eu me creditar na entrada de ICM e de IPI, esse cara tem que ter onde descarregar, porque o produto de saída, que é o gerador fotovoltaico, tem IPI 0 e ICM 0. Então, a jogada tributária está aí. Ele pode comprar direto? Pode. Não necessariamente ele vai ter o menor custo de investimento. Às vezes você tem um cara antes, por mais que esse cara ganhe um pouco, deixa o cara ganhar. Então, assim, por mais que esse cara ganhe um pouco, vai chegar na mão dele um investimento total menor tributariamente falando do que se ele decidir comprar direto as coisas. Perfeito. Legal. Eu vou puxar aqui agora o tema que foi comentado ali atrás um pouco, a questão das mudanças, a questão de ICMS, esse ruído todo que está dando aí no mercado. Mas antes eu vou querer ouvir os dois, na verdade, eu vou querer ouvir tanto a Marina como o Marcelo, mas eu quero aqui anunciar para vocês, né, a gente tem esses cursos, né, a Solarize é uma empresa de treinamento, o Marcelo e Marina são instrutores, cada um do seu curso, e a gente combinou aqui, antes de entrar na live, que a gente vai dar um desconto especial, a gente vai dar um cupom de desconto, de 15% de desconto para quem quiser participar dos cursos, que já estão as inscrições abertas, tanto do Marcelo, falando de legislação tributária e societária também, que ele aborda a questão societária no curso dele, e da Marina, que são os modelos de negócio. São dois cursos que já são tradicionais na Solarize, já tem mais de 2 anos que a gente está ministrando, e aí a gente achou por bem dar vocês estão aqui com a gente, em vez de estar com suas famílias e tal, e a gente vai dar esse desconto, e aí depois eu vou mandar e-mail para vocês, tá? Vai ser válido até sexta-feira. O cupom, na verdade, é quero 15%, que é 15% de desconto, então é quero, letra maiúscula, com 15% e o sinal de %. Quero 15%, entrando no site da Solarize, no curso do Marcelo e da Marina, vai ter esse desconto automaticamente. Mas, então, vamos lá. Perguntando para os dois aí, vocês ficam à vontade, sobre essa questão do ICMS, o que está chegando por aí, o que vai acontecer, o que vocês estão sentindo? Marcelo, vou começar e você complementa aí. O imposto, né, o ICMS, ele é um imposto estadual. Eu vejo, às vezes, ainda alguma confusão nesse sentido, né? Muita gente acha que por vir facultativamente na conta de energia elétrica, que a distribuidora de energia embute aquela cobrança daquele imposto ali, mas não. E como a gente tem uma resolução do CONFAS, que é 16 de 2015, que vale para todos os estados do Brasil, exceto Minas Gerais, e a isenção do ICMS na resolução 16 de 2015 era até 1 mega, Minas Gerais fez um processo próprio, né, através de uma lei estadual, Lei 22.549, do ano de 2017, regulamentada por um decreto estadual também, e convalidou esse devido processo legal junto ao CONFAS, na época também de 2015. Recentemente, o estado do Rio de Janeiro, copiando a legislação de Minas, também tentou fazer a mesma legislação até 5 mega, a isenção para o sistema de compensação de energia elétrica, e inclusive incluindo geração compartilhada. Contudo, ela está pendente ainda de convalidação pelo CONFAS. E aí, Minas Gerais, de um tempo para cá, vários projetos, né, várias pessoas que têm consórcio, cooperativa em Minas, ficaram com mais receio ainda desse benefício fiscal vir a terminar agora no final de 2022, 31 de dezembro de 2022, porque ele tem um prazo ali temporal de 5 anos. E isso é um receio que tem um fundamento legal, né? Esse imposto, né? Essa concessão desse benefício fiscal pode ser, sim,
terminada, apesar aí da gente ter tido notícias recentes que o governador de Minas vai estender, mas depende também de vários fatores, né? Depende da manutenção dele no governo, pode vir uma outra lei revogando. E enquanto isso não acontece, para ninguém ficar com aquela insegurança jurídica nos projetos, né? E isso eu já estou vivenciando como advogada, algumas empresas já estão entrando com ação judicial para manter esse direito adquirido, né? Inclusive demonstrando ali o impacto nos projetos, né? Que aquilo ali vai acabar com determinado projeto, fizeram todo o cálculo ali, contando com aquele benefício fiscal. Então, acho que é importante, sim, a gente levar isso em consideração. Ele pode acabar, sim, em 2022, como pode se estender. A BGD, nesse sentido, também já entrou com o ofício no governo de Minas, tá? Já protocolado na Secretaria de Estado de Fazenda, mas eu diria aí que é um pouco preocupante, sim. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas também se preservando ali, quem quiser entrar com uma medida, né, judicial tem esse direito também de pleitear isso na Justiça. E aí eu passo para o Marcelo. Esse tema do ICMS é um tema assim, dá para fazer uma live de 10 horas só falando sobre ICMS. ICMS é um negócio para doido, né? Mas eu vou começar pela linha que a Marina fez. Você tem essa questão do ICMS sobre energia, da resolução CONFAS, o benefício que tem no estado de Minas, ou estão tentando copiar, mas eu acho que vai ser difícil. De repente é o seguinte, Minas conseguindo a prorrogação, talvez os outros eles acabem levando também, porque senão eles podem ficar em desvantagem, e isso aí é uma preocupação que tem no Estado. Mas eu vou falar do ICMS de uma maneira de outros temas referentes ao nosso mercado. Um é que, não muito tempo atrás, houve uma decisão do STF em relação a retirar o PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS. Então, na hora que a gente começa a avaliar, tá, o PIS/COFINS, ele faz parte da base de cálculo do ICMS, e aí era uma briga que já estava há muito tempo, que você cobrava imposto sobre imposto, ou tinha havido uma decisão do STF lá atrás, tirar o PIS/COFINS da base de cálculo. Na hora que você fala sobre energia, tá, você tem, em muitos casos, uma alíquota de ICMS elevadíssima. Então, existem alguns produtos na nossa economia que a alíquota de ICMS ela é majorada, e um deles é energia. Então, você tem 25%, 30% em alguns estados, você tem cigarro também. Então, você tem alguns itens que ele tem a alíquota de ICMS majorada, um deles é energia. Se além de você ter uma alíquota majorada, você tem também um PIS/COFINS como fazendo parte da base de cálculo, que é uma briga mais recente isso aí, você já entra num seguinte cenário, que os estados nesse momento, eu não sei a galera que está assistindo aí, a localidade de onde vocês são, até por curiosidade, de repente, coloca aí no chat, coloca só o estado de onde vocês são, só para saber onde é que vocês estão. Mas o ponto é uma quantidade significativa de estado, mesmo antes da pandemia, já estava meio quebrado. Então, assim, a gente já via numa situação em que o ICMS ele é a principal, não é? Você tem algumas taxas, mas é a quase única fonte de receita do Estado. Então, na hora que o cara começa a perder fonte de receita, ele começa a tentar olhar para outros lados. Peraí, onde é que eu consigo mais dinheiro? O cara está quebrado. Aí, de repente, você vê uma decisão aqui que tira o PIS/COFINS da base de cálculo, então eu vou começar a cobrar menos ICMS. Aí você tem isenção do produto, assim, não, eu isentei da energia, mas na hora que o cara está prestando serviço, está fornecendo equipamento, eu estou ganhando, não, mas o gerador fotovoltaico, o ICM é zero. Então, o cara na cadeia, aquele estado, ele não vai ganhar nada do ICM naquela cadeia do solar. Ele tem é zerado o gerador fotovoltaico, é zerado o ICMS sobre energia. Então, assim, onde o cara vai tirar dinheiro com isso aí? Então, esse é um tema bem delicado, que em algum momento isso pode começar a explodir. Mas aí eu vou trazer um outro tema dessa história do ICMS, que é uma nova, eu diria, é uma nova fase da guerra fiscal entre os estados. Nós tivemos uma guerra fiscal no passado, não sei se eu lembro, que era... todo mundo tentava conceder benefícios para importar pelo seu estado, porque dava incentivo de ICMS para importar pelo seu estado para vender pelos outros lugares. Porque aí eu trago a importação pelo meu estado. Aí veio uma nova lei de ICMS, que já não, é a nova lei, que de 9 já não tem mais nada, ela é de 2004, então assim, 2014, desculpa. Então assim, veio uma nova lei de ICMS em que ela estabeleceu o seguinte,
acaba com essa farra, foi feito um acordo com o CONFAS, acaba com essa brincadeira, acaba com essa guerra fiscal. Se eu tenho um produto importado que eu tenho similar nacional, a alíquota interestadual é 4%, não importa para onde. Então, o cara que está vendendo para outro local já não tem mais o benefício. Acaba com essa história. Agora nós estamos vivenciando uma nova fase, uma nova guerra fiscal. Alguns estados eles já estão concedendo um benefício de ICM se eu importo pelo estado, desde que eu tenha empresa no estado e eu esteja importando para industrializar. Então, se eu estou comprando o produto para industrializar, significa que eu tenho uma indústria no estado, então o estado entende o seguinte, pô, esse cara tem uma indústria no meu estado, é para eu atrair indústrias para o meu estado. Então, tudo que ele importar e for industrializar e vender daqui, eu concedo, eu zero ICM na entrada, ou então eu tenho ICM base reduzida na entrada, na importação pelo meu estado. Só que aí tem um pulo do gato, que é o seguinte, o nosso setor, o setor de solar, o produto de saída, que é o gerador fotovoltaico, ele é um produto industrializado, cujo ICM de saída é zero. Então, na hora que eu importo por aquele estado que está dando benefício, zero a entrada, porque ele deu benefício para industrializar, mas o produto nosso de saída é zero, não vamos ter ICMS. Isso faz com que, está fazendo com que algumas empresas de solar comecem a migrar para alguns estados as suas operações para maximizar essa questão tributária. E alguns estados estão perdendo. Resumo, é uma nova guerra fiscal. Claro, se você for pensar do ponto de vista do nosso setor, que é um dos poucos cujo ICM de saída é zero do produto do gerador fotovoltaico, nós ainda não somos tão significativos do ponto de vista de PIB, tá? Da economia como um todo, a ponto de chamar a atenção do governo. Peraí, essa guerra fiscal eu estou perdendo muito dinheiro com relação a isso. Mas isso é uma nova fase da guerra fiscal. Então, você tem essa questão do ICMS da energia, que a Marina comentou, você tem essa questão o Estado está perdendo receita, porque ele tá isentando o ICMS da energia, o gerador fotovoltaico ele tem isenção de ICM, ele começou a ter atira o piscofins da base de cálculo de ICM sobre tudo que circula no estado, então começa a reduzir minha receita de ICM, o cara começa a prestar atenção e caramba, eu estou perdendo dinheiro, como é que eu me sustento? Tá? E tem também essa questão da guerra fiscal. Então, o ICMS é um tema muito delicado e move discussões e paixões. É bem delicado essa questão do ICM. Legal. Okay. Legal não, né? Não é legal isso. Legal, boa a conversa aí, mas isso de legal não tem nada. Bom, é bacana, mas não é legal. É isso aí. Muito bom ouvir vocês falando, é muito rico mesmo. E, pessoal, esses dois especialistas estão em sala de aula. A sala de aula hoje é virtual, né? Os cursos eles acontecem online, mas é ao vivo. Então, existe a oportunidade de aprofundar o conhecimento através das perguntas e um tempo mais estendido, né? A gente está se aproximando aqui do final da nossa conversa, do nosso bate-papo, e eu gostaria de ouvir as considerações finais da Marina, do Marcelo, o que eles podem acrescentar aí, que não foi falado, que eu gostaria de acrescentar. Marina, fala aí. Já que as damas são primeiro, né? Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer. A grande questão que eu acho que a gente tem que ficar atento aqui é contrate bons profissionais, né? Acho que sai bem mais barato você fazer certo do início. Se tiver dúvidas, pergunte. Se associe a alguma associação boa que vai lutar pelos seus direitos. Eu vivo a geração distribuída, eu luto pela geração distribuída desde muitos anos. É o que eu amo fazer, trabalho com o setor elétrico inteiro, uma EGD, quase que 80% do meu trabalho, assim como o Marcelo, e eu acho que não ter medo de arriscar, né? Mas aquele medo com uma segurança jurídica também, cercado de bons profissionais. E não esquecer aí que a gente vai ter também um ano de 2021 com as novas regras, né? Em vigor aí da Resolução 482, isso já foi dito pela Agência Nacional de Energia Elétrica, então vai vir aí a mudança da 482, ficar atento a esse processo de transição, o processo de conexão junto com o processo jurídico. Eu falo muito sobre isso, né, Mauro, nas aulas que eu ministro lá na Solarize. E é isso aí. No mais, muito obrigado, um grande abraço para todos aí. Obrigado, Mariana. Marcelo. Agradecer também a Solarize, o trabalho que vocês fazem já de longa data, a gente se conhece há algum tempo, né?
trabalho realmente fantástico. Complementando com o que a Marina falou, assim, tem que fazer certo. Assim, eu vejo realmente, de fato, eu vejo muita gente fazendo errado, e o que o pior é fazendo errado por puro desconhecimento. Então, se for fazendo errado porque é picaretagem, beleza, não adianta você ensinar, mas eu vejo muita gente fazendo errado por realmente puro desconhecimento da melhor forma de fazer correto. E aí, a área de tributo, eu tenho uma frase que eu uso muito dentro da empresa com a equipe, que é o seguinte: eu faço até uma propaganda, entre aspas, de um segmento de notícia, que tem um slogan de uma fonte de notícia chamada Band News: a cada 20 minutos tudo pode mudar. Então, assim, eu falo isso o tempo inteiro dentro da empresa. Eu falo, gente, o nosso setor, cara, quando alguém fala, pô, Marcelo, aconteceu isso, cara, Band News. Assim, você traça uma estratégia hoje, na semana seguinte, numa canetada, a coisa muda completamente. Então, uma das ondas do momento na parte fiscal do Brasil, do nosso setor, é a onda do ex-tarifário, que é a isenção do imposto de importação de produtos, ou seja, principalmente módulos inversores. Então, de repente, você está ali brincando e tudo, e surge um ex-tarifário de uma empresa, cai um ex-tarifário de outra, então toda aquela estratégia que o cara estava fazendo, isso tem um impacto absurdo na parte de projetos. Então, assim, você aumenta ou reduz o custo do projeto em 12%, em 10%. Então, assim, no lançamento de um ex-tarifário, numa canetada. É isso, é Band News, a cada 20 minutos tudo pode mudar, e a única forma de você fazer isso é você ter realmente especialista. Com a Marina, você vai ter realmente um especialista jurídico ali, e você vai lá, tá bom, é alguém que está acompanhando, que está inserido no processo, assim, que pode dizer para você, olha, não, porque funciona assim, veja bem, funcionava até 20 minutos atrás, agora já não é mais. Acabou de sair o Diário Oficial da União, que disse tal coisa, é isso que você está falando comigo. 20 minutos atrás ele era, agora ele não é mais, ele mudou, é isso aí. Né? Então, cerquem-se realmente, o tema de fiscal no nosso país é aquilo que se fala para o estrangeiro, né? Brasil não é para amador. Definitivamente, infelizmente, o Brasil não é para amador, principalmente pela essa questão tributária. Espero, estou acompanhando, mas já não tanto quanto antes a expectativa de que a reforma tributária melhore um pouco esse cenário. Tá? Mas o que foi apresentado pelo governo e emendas apresentadas a proposta do Congresso é um pouco melhor do que a proposta do governo, diminui um pouco essa bagunça, mas o Estado sempre vai tentar conseguir tirar um pouquinho mais, não, vou tentar arranjar alguma coisa aqui para ter um benefício, tudo, mesmo que se crie uma nova lei. E assim, falando aqui não sobre isso, mas teve gente que falou aqui, São Paulo, Maranhão, Rio de Janeiro, então assim, tem gente não sei se tem alguém de Sul, né? Mas gente literalmente de norte a sul do país aí com a gente. Legal. Esse é o bacana do online, do online, pois né? Isso, o cara está distante, ele consegue participar. Exato. Curitiba. Marina, mais alguma coisa aí em cima do que o Marcelo trouxe? Quer mais algum complemento? Não, só isso. O legal da live é isso aí. A gente atinge todo mundo, né, do Brasil, fora do Brasil. Daqui a pouco o Solaris já está até internacional, hein? E no mais é isso. Estamos à disposição aí. Quem tiver dúvida, né, Marcelo? Acho que vale a pena fazer o curso, envie e-mail para a gente e estamos à disposição. Então, o Flávio fez uma pergunta aqui, mas depois eu passo para o Mauro, Flávio. Ele responde para você. O Flávio Castelo Branco fez uma pergunta específica aqui sobre a inscrição, mas aí eu passo para o Mauro aqui. Eu não sei porque eu não estou conseguindo mandar e-mail, o chat aqui, mandar para todos. Eu não sei o que aconteceu. O que está acontecendo é o seguinte, as mensagens elas estão vindo para mim no privado, como se fosse só para mim, por isso que vocês não estão enxergando. Eu não sei, eu não estou conseguindo... na criação da sala teve algum problema que eu não estou conseguindo, que eu ia compartilhar aqui no chat o link dos cursos, o cupom, mas eu vou mandar por e-mail para vocês, de toda forma. Mondaí, Santa Catarina, o Dieter. Tá? Então, o pessoal está colocando aqui de onde é que eles são. Isso. Bacana. Então, pessoal, eu agradeço muito a participação de vocês, terem ficado com a gente aqui essa última hora, e espero que a gente tenha contribuído aí com o conhecimento de vocês, trazendo questões relevantes para o dia a dia, e
Espero que vocês estejam trabalhando corretamente. Se não estiverem, se perceberam aí que tem alguma oportunidade de melhorar o processo das empresas de vocês, ou precisar de algum auxílio, não só nos cursos, o que eu estou falando pela Solarize, mas a Marina, o Marcelo, são profissionais aí que estão no mercado e têm a sua atuação também e podem contribuir bastante aí com o sucesso dos trabalhos de vocês, né, das empresas. Então, agradeço muito a participação de todos. E fiquem ligados aí que novas lives vêm. Estou vendo até aqui o Valquírio Rabelo presente aqui. Oi, Valquírio, boa tarde, boa noite. Valquírio é nosso instrutor também, ele é parceiro nosso, dá aula sobre esforços, dimensionamento de esforços, que a gente fala do setor onde a gente sobrecarrega as lajes, os telhados, né? E de vez em quando, infelizmente, a gente vê alguma coisa aí que não gostaria de ver, um telhado caindo, algum telhado voando. E o Valquírio, junto com a gente, ele faz esse trabalho aí de muita entrega também de conteúdo para que parem de cair os telhados e que os projetos sejam mais bem feitos. É um curso que ele descomplica o cálculo estrutural, a verdade é essa. Ele já dá mastigado, que as pessoas passam anos estudando numa faculdade, ele simplifica bastante o processo. Obrigado pela presença também, Valquírio. Então, pessoal, agradeço. Quer falar, Valquírio, rapidinho? Eu agradeço a todos vocês aí, a lembrança de falar comigo. Marina, parabéns aí pelo formato que você leva o curso, informa a gente. Marcelo, é um prazer estar aí com vocês. E minha alegria, Mauro, é porque a estrutura é muito mais fácil. Agradeço a todos. Espero também que vocês assistam aí algum dia o curso que eu dou. Realmente eu fico muito satisfeito, que eu vejo progredir mesmo os alunos, e essa é a razão de eu viver tão feliz. Obrigado, Mauro, pela oportunidade. Boa noite. Comercial, né? Fazer um comentário rápido, Valquírio, assim, porque assim, o que o pessoal fala? A Marina é advogada, ela trabalha com isso. Às vezes a pessoa é tributarista, trabalha com isso. Eu sou engenheiro e gosto de tributo, ou seja, eu sou da parte dos doidos. Assim, porque se você não é advogado, você não é tributarista, você gosta de imposto, no Brasil você é maluco, né? Então, assim, você é de uma outra área, cara, você só pode ser doido. Eu sou engenheiro e gosto desse negócio de tributo, cara. Eu sou da parte dos doidos. Mas sabe mais que muito advogado, sabe mais até que eu na parte tributária. É um mestre aí. Foi show, obrigado. Para assistir ao meu curso, são meus convidados, principalmente o engenheiro. Um rabo. E o Valquírio tem a vantagem, como ele falou, né, que em 20 minutos nada muda, em 20 anos nada muda. Aprendeu a calcular, vai calcular o resto da vida. Os esforços são sempre os mesmos. Sim. Essa foi boa. Obrigada, então, gente. Pessoal. Uma boa noite a todos, um bom descanso e a gente se vê aí em breve. Espero que a gente possa se encontrar presencialmente muito breve, tá? Obrigado. Tudo de bom para Obrigado, Obrigado, gente. Obrigado a todos, participação. Boa noite, forte abraço. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Mariana, pela Marcelo. disponibilidade, tá? Tudo de bom. Um abraço.